Muitas pessoas me falam: professor, gostaria que você fizesse uma pesquisa sobre Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana. Aí eu fui escarafunchar bibliotecas, principalmente a biblioteca aqui de Rio Claro, mas também procurei na internet algum material e alguns livros que eu tenho a respeito do assunto. Mas vamos nós tentar, nós dois, chegar num acordo a respeito de quem foi Apolônio de Tiana. Nós sabemos que Apolônio de Tiana foi um filósofo neopitagórico, e ele era um professor de origem grega. Esse era um grande filósofo grego. Muito bem, o mito da concepção virginal de Maria, que vocês conhecem, já fiz um vídeo sobre isso, é tratado na obra de um filósofo contemporâneo do homem de Nazaré, que era Jesus Cristo. Ele era chamado Apolônio de Tiana. Sabia que ele fala sobre isso? Muito bem. Ninguém sabe ao certo as datas correntes da vida do Apolônio, da vida e morte dele, mas a versão mais aceita é que ele viveu entre os anos 15 e 100 depois de Cristo, tá? Ele teve um biógrafo que fazia biografia dele, que era chamado Flávio Filostrato. Flávio Filostrato, seu escritor, biógrafo primário, que viveu aproximadamente de 170 a 247 depois de Cristo, coloca-o em eventos próximos de 3 antes de Cristo a 97 depois de Cristo. Ele coloca Apolônio de Tiana entre 3 antes de Cristo a 97 depois de Cristo, de acordo com seu biógrafo primário Flávio Filostrato, tá? A biografia de Apolônio de Tiana foi escrito num livro por ele chamado Vida de Apolônio de Tiana, ok? Apolônio, ele é citado nas obras, entre aspas, A Vida de Pitágoras, que foi escrito por Porfírio, e a Vida Pitagóricas, e as Vidas Pitagóricas, que foi escrito por Jâmbico. Nós sabemos que Apolônio de Tiana era vegetariano roxo e um discípulo fervoroso de Pitágoras. Ele nasceu aonde? Nasceu na cidade de Tiana, na província da Capadócia, na Ásia Menor, que fazia parte do Império Romano. Muito bem. Nesse livro, A Vida de Apolônio de Tiana, que é uma biografia desse grande filósofo grego, que é datada de aproximadamente 200 depois de Cristo, mais ou menos, narra uma vida muito parecida com a de Jesus de Nazaré, inclusive narrando um suposto nascimento virginal. Um suposto nascimento virginal de Apolônio e os milagres que Apolônio realizou. A questão documental que temos é a seguinte: pelos evangelhos serem datados de datas de época anterior à obra de Flávio, que é o biógrafo dele, Flávio Filostrato, por volta de 65 a 70 depois de Cristo, né? Defende-se que Apolônio de Tiana não passa de uma tentativa de construir uma figura rival ao Jesus de Nazaré. É de se pensar isso aí, né? Mas mesmo assim, os cristãos tinham medo das semelhanças entre Apolônio de Tiana e Jesus de Nazaré. Os cristãos não gostavam dessa comparação. Atribuímos a Apolônio a condição de impostor e procuraram destruir toda a obra de Apolônio de Tiana. Aqueles cristãos
procuraram fazer isso. Percebe-se que tal fato era muito comum na época, pois da mesma forma que queimaram a obra do filósofo Celso, intitulada A Verdadeira Palavra. Quem lembra disso? Do filósofo Celso. Atenes Logos, que quer dizer, isso é em grego, a verdadeira palavra, datada de aproximadamente 177 depois de Cristo. Eles tentaram e queimaram. Eles queimaram. Pelo motivo do seu autor possuir visões que negavam o cristianismo. Por isso que queimaram. Como religião única e verdadeira. Eles quiseram destruir as obras, tanto de Apolônio de Tiana, quanto de Flávio Filóstrato, seu biógrafo. Mas, a retornar ao assunto, a ideia de uma concepção virginal não é uma ideia original, pois se conhece a existência de uma matriz comum entre os evangelhos e a obra Vida de Apolônio de Tiana, que eu citei aqui, que foi escrita pelo seu biógrafo Flávio Filóstrato, tá? Como eu falei, ele nasceu na cidade de Tiana, na província da Capadócia. Lá pertencia ao Império Romano. Onde Apolônio foi educado? Apolônio foi educado na cidade vizinha de Tarso, na Cilícia. Aprendeu a arte da medicina no templo de Esculápio, em Aigai. Templo de Esculápio em Aigai. No mesmo local, estudou e dedicou-se às doutrinas de Pitágoras, principalmente as doutrinas que chamavam doutrinas ocultas de Pitágoras. Como sempre, Apolônio afirmava: Pitágoras é um mestre. Realmente ele afirmava muito isso, que Pitágoras é um mestre. Ele adotou como prática de vida o ascetismo. Foi uma asceta no sentido pleno. Ele gostava do isolamento. O ascetismo era uma prática de vida dele. Ele faleceu em Éfeso, onde havia construído uma escola em Éfeso, sabiam? Ele construiu uma escola em Éfeso. Segundo seu biógrafo e outros também que citaram, ele faleceu com uma idade aproximada de 100 anos, mas não existe um dado correto. Bom, eu tentei fazer um pequeno aparato quem foi Apolônio de Tiana. Espero que vocês tiram proveito disso, porque foi uma pesquisa muito exaustiva. Tenho mais para abordar sobre Apolônio, que em um próximo vídeo eu vou abordar. Mas por enquanto, vamos lá. Obrigado.